e eu quero ter a sua atenção durante alguns minutos. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para a sua vida, para o seu coração, para alegrar o seu viver. Nós estamos vivendo tempos difíceis e o que nós temos é a palavra de Deus que nos abençoa e que nos sustenta, e é a palavra do Senhor que nos anima e que nos fortalece. Muito bem, hoje eu quero convidar você a abrir no Salmo de número 4. E eu quero compartilhar com você algumas lições que nós identificamos aqui nesse Salmo de número 4. Esse Salmo de número 4 é um dos salmos de Davi. E este salmo fala da confiança que nós podemos restaurar no nosso viver, mesmo diante de circunstâncias, de momentos difíceis. Antes eu quero pedir que você se inscreva aqui nesse canal, e isso é muito importante, você se inscrever aqui e também deixar o seu like para nos abençoar e abençoar outras pessoas. O que é que nós encontramos no Salmo de número 4? Nós encontramos aqui a confiança que restaura o nosso viver, a nossa vida. Talvez você esteja passando por um momento tão difícil, um momento de dor, de sofrimento, de lágrimas, não é? Talvez você tenha experimentado um momento difícil neste último ano, nesses últimos dias, nestas últimas semanas. E este salmo expressa a confiança de um relacionamento pessoal e de um relacionamento íntimo com Deus. É interessante que neste salmo o salmista nos conduz a confrontar o orgulho com a confiança. É isso mesmo, o orgulho pessoal com a confiança. Com isso, é exposto de uma forma bem clara o nosso lado pessoal, mas também a nossa esfera espiritual. Aquilo que nós temos e aquilo que nós vivemos e aquilo que nós experimentamos no nosso dia a dia. Então, eu gostaria que você estivesse atento a esse texto da palavra de Deus. O processo para vencer o orgulho, na verdade, envolve o conhecimento, envolve a oração, envolve a contrição e envolve o coração, é claro. A psicologia, a sociologia, a política e até mesmo a religião relacionam conceitos para se viver melhor, porém, muitas vezes esquecem o principal. E o que é o principal? Nós podemos recuperar a confiança, restaurar a confiança no nosso viver, mesmo diante das crises, diante dos momentos difíceis, quando temos como base a misericórdia de Deus. O salmista, ele identificou isso muito claramente e nesse salmo, nesse poema, ele está falando exatamente sobre isso. Versículos 1 e 3, ele está dizendo: ó Deus, defensor dos meus direitos, responda-me quando eu te chamar. Eu estava em dificuldades, mas tu me ajudaste. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração, diz o salmista. Sabei, pois, que o Senhor separou para si aqueles que lhes são queridos. O Senhor ouvirá quando você clamar a Ele. O salmista, ele não tinha dúvida de que esta restauração na confiança iria acontecer como resultado da misericórdia de Deus. E, queridos, nesse tempo, nós estamos precisando da misericórdia do Senhor. Nesse tempo, nós estamos necessitando que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Na verdade, a Bíblia nos diz que as misericórdias do Senhor, ela não tem fim. E ela se renova a cada manhã em nossas vidas. E são a causa de não sermos
consumidos. Quem se protege em Deus nunca será derrotado, ainda que enfrente os problemas, as lutas, as dificuldades, as lágrimas, os momentos difíceis pelos quais nós estamos passando nesse tempo. Mas esta pessoa será sempre abençoada pelo Senhor. O salmista, no Salmo 91, ele diz assim: ainda que 1000 pessoas sejam mortas ao meu lado e 10.000 ao meu redor, eu jamais sofrerei nada. Porque o Deus eterno, Ele sim, é o meu protetor. Ele é o meu protetor. O Altíssimo é o meu defensor. Mas quando nós abrimos a palavra de Deus neste salmo, nesse tempo de tantas dúvidas, nesse tempo de tanta tristeza, nesse tempo de lágrimas, de decepções, de desconfiança, nós temos a confiança do nosso viver restaurada em Deus. A base é a misericórdia de Deus. Mas esta confiança também tem uma garantia. A garantia está exatamente na contrição do homem. Quando eu e você nos apresentamos contritos diante do Senhor. Versículos 4 a 6, o salmista diz assim: quando vocês ficarem irados, não pequem. Ao deitar-se, reflitam nisso e aquietem-se. Ofereçam sacrifícios a Deus e confiem no Senhor. Muitos perguntam: quem nos fará desfrutar o bem? E aí o salmista diz: faze, ó Senhor, resplandecer sobre nós a luz do teu rosto. Esse resplandecer que nós encontramos aqui na palavra do Senhor, esse resplandecer a luz do seu rosto, é aquela mesma referência que nós encontramos lá no livro de Números, no capítulo 6, versículos 24 a 26. E no hebraico, torna-se muito claro o que isto significa. Significa como o brilhar do dia, o brilhar do sol, o tornar brilhante, iluminado. Este é o sentido. E quando nós estamos diante do Senhor, e quando nós estamos diante de Deus, nós temos esta experiência maravilhosa. Mas é possível restaurar a confiança no nosso viver, sabendo que a base está na misericórdia de Deus, sabendo que a garantia na contrição do homem diante de Deus, mas a recompensa é a felicidade e a paz que vem dos céus, que vem de Deus, que vem do Senhor para a nossa vida. Os versículos 7 e 8, o salmista diz assim: mas a felicidade que pões no meu coração é muito maior do que daqueles que têm comida com fartura. Quando me deito, durmo em paz, pois tu, Senhor, ó Senhor, me fazes viver ou habitar em segurança. A sua fé, o seu compromisso com Deus, o Senhor vai contemplar. Há um cântico que nós entoamos que diz: sua fé Jesus contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Ele olha para o seu coração, ele conhece a sua mente, ele sabe dos seus pensamentos, e ele é aquele que se apresenta dizendo assim: eu estou pronto a ouvir a sua voz, o seu clamor, a sua dor e a sua enfermidade. Então,
eu vou lhe oferecer felicidade e paz. E isto acontece por meio da fé no Senhor. Quando nós lemos este maravilhoso Salmo de número 4, nós descobrimos que é possível experimentar a restauração de Deus no nosso viver, na nossa casa, na nossa família. Que é possível isto, mesmo diante de toda esta situação que estamos vivendo, desse momento difícil que estamos enfrentando. É possível isso. Como, pastor Vitor Hugo, é possível isso? Você precisa buscar a Deus fervorosamente, com fervor, por meio da fé. Você precisa prosseguir na vida corajosamente, enfrentando as dificuldades, confiando no Senhor, mas prosseguindo no seu viver. E você precisa dedicar-se a Deus com todo o seu coração. Eu quero orar por você. Eu quero pedir que Deus te abençoe. E eu quero pedir que você esteja se inscrevendo aqui neste canal, deixando o seu like, e isto nos ajuda e nos abençoe. Vamos então orar e vamos falar com Deus? Senhor Deus, muito obrigado por este tempo e muito obrigado pela participação de cada um neste canal, Senhor. Muito obrigado por tua palavra, que é viva e eficaz. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor.